Fala galera, beleza? Sou o Luiz Matemático. Vamos voltar aqui, para nosso módulo 3 do nosso maravilhoso curso preparatório para o Colégio Militar na admissão do sexto ano. Essa é a nossa aula de número 4, mas como vocês sabem, sempre antes de começar uma aula, eu sempre faço uma pequena revisão do que a gente viu nas aulas anteriores. Na aula anterior, a gente viu, na aula 3, a gente falou sobre comparação e fração equivalente. Comparação entre frações e frações equivalentes. Para a gente comparar duas frações, a gente precisa transformá-la, essas duas ou mais frações, em denominadores iguais, porque esse já é o processo inicial para a gente trabalhar com adição ou subtração de frações. E a outra coisa foi a equivalência entre frações, que eu disse para vocês que a gente pode transformar uma fração em equivalente a outra, a gente pode multiplicar o numerador e denominador ou dividir o numerador e denominador pelo mesmo número, essa nova fração ainda assim será equivalente à anterior. Esses dois processos são extremamente importantes para a gente trabalhar com adição e subtração entre frações. Agora que vocês já sabem o que a gente viu na aula anterior, vamos dar início à nossa videoaula, a nossa aula 4, que fala sobre adição e subtração entre frações. Então, vamos lá. Adição e subtração entre frações. Olha só, a gente pode fazer a adição e subtração, a gente precisa observar se a fração ela pode ser própria, imprópria, aparente, qualquer forma. Mas a gente tem que observar se elas obedecem duas regras. Primeira regra, os denominadores são iguais. E a segunda regra é quando os denominadores são diferentes. Então, a gente vai ter que fazer com que a nossa fração ela esteja em um desses dois critérios. Primeiramente, quando a gente já encontra ela com denominadores iguais, isso é muito fácil. Por quê? Significa que eu vou somar partes que foram divididas em pedaços iguais. Ou seja, eu vou pegar, por exemplo, digamos que essa fração aqui, que eu vou chamar ela de letra A, digamos que aqui eu esteja falando de pedaços de chocolate. Então, todos esses pedaços de chocolate foram divididos em 5 partes. E na letra B, também foram divididos em 7 partes. Ou seja, esses pedaços são todos iguais, todos representam o mesmo tamanho. E então, fica muito mais fácil. Nesse caso, gente, é muito simples. Eu simplesmente vou repetir o denominador, que nesse caso aqui é o 5, e vou fazer a soma do 6 mais 4 mais 3. Então, vai repetir aqui o denominador, 5. 6 mais 4, 10, mais 3, 13. Então, a soma dessas três frações vai dar 13 sobre 5. Aí vai ficar a seu critério se você vai colocar ela em número fração imprópria, nesse caso, ou se você vai transformar em número misto ou até mesmo simplificar quando for ter que simplificar. Na verdade, eu nem digo que vai ficar a seu critério. Vai ficar a critério de quem fez a prova do Colégio Militar. Então você tem que observar, porque, por exemplo, é 13 sobre 5, mas a resposta pode estar lá, 2 inteiros e 3 quintos. Ou seja, o que é que aconteceu? Ele pegou esse 13 e transformou em número misto. Ó. Dá 2, 2 vezes 5, 10, para 13, 3, então 2 inteiros e 3 quintos, como a gente já estudou em uma dessas aulas anteriores aqui do módulo 3. Aqui no segundo exemplo, na letra B, também tem o mesmo denominador. Mas observe, ele tem uma outra operação aqui no meio. O que é que eu vou fazer? 8 menos 4 mais 1. Então, adição ou subtração a gente tem que fazer na ordem que aparecer. Então, eu vou repetir o 7 e vou fazer 8 menos 4 dá 4, mais 1, 5. Então, 5 sétimos. Como essa é uma fração própria, não há necessidade de eu transformá-la em números mistos. Então, para a gente resumir, quando a gente tem uma adição entre frações ou subtração, que os denominadores são iguais, basta a gente repetir o denominador e somar ou subtrair os denominadores. Já quando a gente tem frações de denominadores diferentes, a gente tem que fazer, aí a gente usa o conceito da aula anterior, a gente tem que fazer com que esses denominadores virem iguais. Como é que eu faço isso? Fazendo o MMC e transformando essas frações em outras equivalentes. Por isso que a aula de número 3 era importante para essa. Então, nesse caso é um número inteiro, então eu coloco 1 no denominador
e vou fazer o MMC entre 1 e 5, que a gente já sabe que é o próprio 5. E aí o que é que eu faço? 5 dividido por 1 vai dar 5, vezes 3, 15. E 5 dividido por 5 dá 1 vezes 2, 2. Repare, essa fração 15 sobre 5, ela representa 3 inteiros. E a fração 2 quintos é a mesma fração, porque ela já tinha um denominador 5. Então, eu transformei essas frações em outras, mas equivalentes às mesmas que já tinham, só que agora elas têm denominadores iguais. Então, quando elas têm denominadores iguais, eu apenas repito o denominador e somo 15 mais 2, 17. Se fosse subtração, eu fazia 15 menos 2, que daria 13. Aqui, 15 sobre 17, essa é a forma irredutível. Uma coisa muito importante se fazer é o seguinte, ó, tem muita gente que ao fazer esse cálculo com fração, a pessoa soma os denominadores. Eu não somo os denominadores, eu repito o denominador quando eles já são iguais e somo apenas o numerador. Isso é importantíssimo para você que está fazendo, que está aprendendo agora. Então, se eu chamei essa de letra A, vou chamar essa aqui de letra B. Essa letra B, repare que ela tem um número misto. Então, como ela tem um número misto, eu tenho que transformar esse número misto em fração imprópria. E como é que eu transformo, professor Luiz? 7 vezes 1, 7 mais 5, 12. 12 sobre 7. Então, transformei esse número misto em número inteiro. E agora eu vou fazer o MMC. E o MMC de 1 e 7 é o 7. 7 dividido por 1, né, nesse caso aqui, dá 2. Dá 7 vezes 2, 14. 7 dividido por 7 dá 1, vezes 11, dá 12. Pronto. Repete os denominadores, repete aqui, e subtrai o numerador. 14 menos 12 dá 2. Fechamos a letra B. E para finalizar nossa aula, vamos para a letra C. MMC de 4, 2 e 6. Vou fazer aqui, ó. 2, 4 e 6. Por 2 vai dar 1, 2 e 3. Por 2 vai dar 1 e 3. E por 3 dá 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, o MMC aqui vai dar 12. Então, eu vou botar 12 para todo mundo. Tá aqui, 12. 12 e 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 7 dá 42, não é isso? 42. E 12 dividido por 6 dá 2 vezes 5, 10. Então, repara, ela só tem adição, não tem problema. Se tivesse subtração, eu só ia ter que observar que ela não pode dar um número negativo. Lembre que na subtração, nesse caso aqui, a gente não trabalhou ainda com frações negativas, então ela não pode dar um número negativo. Então, finalizando, eu apenas repito aqui em cima, aqui na minha cabeça, 12, e faço a operação de cima. 9 mais 42 dá 51, 51 mais 10 dá 61. E aí a gente fecha. Uma informação importante, digamos que você encontre como resposta, né? A gente viu transformação de fração irredutível na aula anterior, mas é sempre bom lembrar. Digamos que você acha como resposta 45 sobre 20. Então você pode simplificar. Nesse caso aqui eu posso simplificar por 5. 49 dividido por 5. 45 por 5 dá 9. E 20 por 5 dá 4. E aí a gente coloca essa fração aqui na forma irredutível. Se tiver como simplificar, é obrigatório que vocês simplifiquem. Então, vamos fechando aqui um conceito muito importante para o nosso curso, que é a adição e subtração entre frações. Como eu sempre falo, se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui abaixo, que no tempo mais rápido possível eu vou tentar te responder. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.